Fala galera do canal A Hora do Nocaute. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre as lutas que o Dana White anunciou ontem. Ele anunciou bastante luta, né? Anunciou pro dia 4 de outubro no UFC 320 a revanche entre Ankalaev e Poatan. Anunciou Merab Dvalishvili contra Cory Sandhagen, também para esse mesmo card do UFC 320. E ainda nesse mesmo card, Iri Prochazka contra Khalil Rountree. Tudo isso para o UFC 320 e ainda anunciou para o UFC 321, que acontecerá dia 25 de outubro em Abu Dhabi, Tom Aspinall contra Ciryl Gane pelo título mundial dos pesos pesados. E também saiu algumas informações ali, e até confirmado ali pelo Malhadinho, que nesse mesmo card do dia 25 de outubro ele vai enfrentar o Volkov pela oportunidade de ser o próximo desafiante, né, o próximo ali da fila ali, a enfrentar o campeão dos pesados, seja o Ciryl Gane ou o próprio Tom Aspinall. Então, já deixa um like nesse vídeo aí pra mim, comenta aí o que vocês acharam dessa luta, se vocês estão empolgados para assistir essas lutas, para quem vocês vão torcer, quem vocês acham que vão ganhar. Não se esqueçam de se inscrever no canal para aumentar nossa comunidade, deixar a comunidade ainda mais forte. Ativa o sininho, eu estou lançando bastante conteúdo aqui e compartilha o vídeo e os outros conteúdos aí do canal com um amigo aí. Compartilhe o canal. A gente tá, como eu disse, fazendo bastante conteúdo, trazendo bastante coisa, trazendo muitas discussões aqui e tá bem legal. Fechado? Então bora pra resenha. Vamos começar falando sobre as lutas do UFC 320 primeiro, pois é o primeiro numerado ali, anunciado pelo Dana White, que vai acontecer no dia 4 de outubro. E a luta principal, né, a revanche entre Ankalaev e Alex Poatan, uma luta que a gente já esperava que ia acontecer, né? A gente ficou um pouco em dúvida, né, se o Poatan poderia ir por um outro caminho, né? Porque essa luta demorou a ser marcada, demorou a definir uma data para qual numerado seria, né? Até especularam que poderia ter sido em Abu Dhabi essa luta. E também o que mais nos trouxe dúvida foi a relação do peso do Poatan, né? Porque o Poatan tá bem pesado agora, né? Ele tá pesando 112 quilos, né? Que ele postou aí recentemente nas suas redes sociais, ele na balança ali, 112 quilos. Tá bem forte, tá grande. E isso causou ali uma dúvida ali e uma especulação se ele poderia subir para os pesos pesados para enfrentar o Tom Aspinall. Acabou que não, né? Ele vai enfrentar o Ankalaev mesmo. Eles vão fazer a luta de número 2, né? A revanche, né? Que aconteceu, a primeira luta aconteceu no início do ano, com a vitória do Ankalaev. E agora o Poatan terá a oportunidade de recuperar seu cinturão, se vingar do russo. E eu já vou dizer aqui que eu acredito que essa luta será bem diferente. Aí eu vou explicar por quê. Dentro da minha visão, o Poatan vai vir bem mais forte para essa luta, né? Afinal, né? Ele tá pesando muito mais e se a gente olhar, né, assim, só uma parte assim, de visão mesmo, né, do que a gente tem acesso, a gente olhar a forma física dele, ele parece estar bem forte, então ele não parece que ele ganhou esse peso de uma maneira não muito saudável, né, comendo besteira e engordando ali, sabe, trazendo uma gordura ruim para o corpo. Não, ele parece ter ganho bastante massa magra, né, porque ele parece bem seco. Então ele vai vir bem forte para essa luta, provavelmente mais forte do que ele estava na última, e isso pode jogar a favor dele. Também acho que nesse momento, pela luta ter acontecido no início do ano e vai acontecer em outubro, ainda tem 2 meses até, uns 2 meses e meio para falar a verdade, mais ou menos até a luta. Eu acredito que teve muito tempo para ele estudar o Ankalaev, ainda terá mais tempo, né? Melhorar a sua estratégia, melhorar seu jogo. E ele deve ter treinado bastante grappling, né? Para fazer as defesas de queda. Se cair ali com o Ankalaev, que a gente sabe que o Ankalaev, o forte dele é o grappling. Então, se cair ali, se o Ankalaev conseguir botar ele para baixo, eu imagino que ele deve ter treinado bastante a parte de defesas de queda, a parte de se defender ali numa guarda, né? Para conseguir se levantar novamente. Também para conseguir frear um pouco aquele jogo, né, travado de grade que o Ankalaev gosta de fazer. Então provavelmente ele deve estar focando bem nisso.
E além disso, também deve estar melhorando ainda mais sua movimentação, né? A gente viu que ele se movimentou bastante, né, na primeira luta, para ele não ser um alvo estático, né? Quando você é um alvo estático, né, você é mais fácil de ser quedado. Então, eu acredito que ele vai trazer isso para essa luta novamente, porém de uma forma, eu até vejo mais aprimorada, mais rápida, né, ali, e para que ele consiga se soltar mais, né, do que foi na primeira luta e impor seu jogo para cima do Ankalaev. E também acho que tem um outro fator que vai interferir também nessa luta, é que o Poatan, desde que ele se tornou campeão dos meios pesados, né, contra o Jiri Prochazka lá em 2023, ele vinha fazendo uma sequência maluca de lutas, né? Ele enfrentou o Jamahal Hill no UFC 300, depois, na Semana Internacional da Luta de 2024, né, ele enfrentou o Prochazka, a luta número 2 entre eles. Depois, em Salt Lake City, em setembro do ano passado, se eu não me engano, ele defendeu o cinturão contra o Khalil Rountree. E depois, já no início desse ano, ele já teve a luta contra o Ankalaev já. Então, ele teve muito pouco tempo entre as suas lutas, né? O que faz, né, que você tenha um tempo hábil menor para estudar seu oponente, melhorar seu jogo e tudo mais. E então acho que isso interferiu muito na primeira luta e também o mais fundamental, o Poatan, por essa frequência, ele também teve que conviver com algumas lesões. E algumas lesões que naquele momento da primeira luta não foram completamente tratadas. E com esse tempo que ele deu da primeira luta até quando será essa revanche, eu acredito que a gente vai ver ele muito mais saudável, com essas questões físicas já sanadas. Então, eu acho que nessa segunda luta a gente tem uma maior chance de ver o Poatan vencendo. E eu realmente acredito que ele vai vencer. Não digo que vai ser uma luta fácil, porque o Ankalaev, né, ele também é um lutador dentro do seu estilo pragmático, né, mas é um lutador bom. Vai trazer uma luta dura ali, vai tentar impor seu jogo ali com grappling, usar o seu boxe ali e vai querer dificultar a vida do Poatan. Mas eu acho que o Poatan, com esse tempo aí, deve ter evoluído, tá treinando bastante, se cuidou. Eu acho que por essas questões ele pode sair vencedor dessa. Vou estar torcendo para que isso aconteça e acho que vai acontecer, porque essas coisas aí que eu mencionei fazem muita diferença ali quando você está no octógono, ali quando você está competindo. Então, para mim, o Poatan vai recuperar esse cinturão aí no dia 4 de outubro, vai trazer de volta para o Brasil. E também, para esse mesmo evento, foi anunciada a luta co-principal, que vai ser disputada entre Merab Dvalishvili contra Cory Sandhagen. E era uma luta que a gente já esperava, né? Não tinha uma outra luta para fazer, né? O Sandhagen vem de vitória aí sobre o Davidson Figueiredo ali, né? Tropeçou alguns momentos ali na carreira ali para chegar ali para até disputar o cinturão. Mas dessa vez conseguiu segurar sua oportunidade. Vai tentar tirar esse cinturão no Merab, o que vai ser muito difícil, né? Eu, inclusive, gosto muito do Sandhagen, mas acho muito difícil que ele vença essa luta. O Merab, para mim, hoje é o melhor peso galo, né, do mundo, não só do UFC. Então, vai ser difícil. O Sandhagen provavelmente vai tentar manter a luta ali em pé. Vai ter que trabalhar muito defesa de queda, porque o Merab vai vir pondo aquele ritmo nele, né? Aquele ritmo forte, intenso, né? Para abafar, para conseguir colocar para baixo, para cansar o adversário. E aí, cansando o adversário, ele também conseguir conectar suas mãos. Ele vai fazer isso, a gente sabe que ele sempre faz isso. Afinal, ele tem um gás interminável. Então, ele vai vir para esse jogo para cima do Sandhagen. O Sandhagen vai, se quiser vencer, vai ter que estar com uma defesa de queda afiadíssima, vai ter que estar com um gás, com o melhor gás que ele já teve na vida dele. Porque só assim para você parar o Merab. E ainda assim é difícil, porque o nível de grappling do Merab é altíssimo. Então a gente sabe que em algum momento ou outro ele vai conseguir conectar queda, ele vai conseguir encaixar esse jogo dele.
Então, o Sanhagen, na minha visão, tem que estar pronto para defender essas quedas aí durante 25 minutos, se for o necessário. Mas eu acho que se ele quiser vencer, ele vai ter que segurar essas quedas nos primeiros rounds ali. E como ele é o striker melhor, ele vai ter que nocautear. É até quase um pouco do que o Sean O'Malley tinha que fazer com o Merab. Não conseguiu. E o Sanhagen vai ter que fazer a mesma coisa. Porém, eu acho muito difícil você conseguir fazer isso. A gente viu o Umar com o nível de wrestling que tem o Umar, também sendo quedado, também sendo afogado por essa energia inacabável do Merab. E para mim o Umar é talvez o único cara ali, acho que talvez ele e o Petr Yan, talvez os dois, que tenham talvez um pouco mais de chance ali de encarar o Merab e fazer alguma coisa ali para tentar tirar esse cinturão dele. E sei lá, esses caras mesmos não conseguiram conter esse jogo no Merab, os dois perderam para ele. Então, eu acho muito, muito, muito improvável que o Sanhagen vença, embora eu goste dele, até gostaria de ver ele um dia como campeão, mas eu acho que não será dessa vez. E para mim o Merab vence essa luta. E ainda nesse evento, o Title Eliminator, né, da categoria dos meio pesados, vai ser entre Prochazka e Khalil Rountree Jr. Uma grande luta, vai ser uma luta muito divertida, eu tenho certeza disso. Prochazka que causa sempre aquele caos ali em toda a luta dele. Vai ser uma luta predominantemente de striking. Não esperem ver nada de wrestling nessa luta. O Khalil Rountree é um cara do Muay Thai. O Prochazka a gente sabe que o forte dele é o striking. Não tem nenhum costume ali de levar as lutas dele para o chão, né? Ele até conseguiu já finalizar o Glover Teixeira. A gente lembra, né? O Glover estava até vencendo aquela luta, mas foi pego ali no último round. Mas o Prochazka não leva suas lutas ali para o chão. Essa luta vai ser uma luta de striking. Eu acho que o Prochazka é o melhor striker e eu acho que ele vai vencer e acho que ele novamente vai conseguir disputar o cinturão. Eu acho que ele evoluiu muito em relação àquelas lutas que ele fez contra o Poatan, né? Porque a gente sabe, né? O Prochazka, ele tem até uma questão um pouco parecida com a do Charles, né? Eles são caras que levam tanto caos, andam tanto pra frente, vai pra cima dos seus adversários, que às vezes eles acabam sendo muito atingidos, né? Porém, na luta contra o Jamahal Hill, o Prochazka estava conseguindo se defender muito bem, conseguindo esquivar mais os golpes, bloquear mais os ataques do adversário. Então, eu acho que ele evoluiu nisso. E acredito que ele também deve estar treinando ainda mais, a gente sabe quanto que ele é obcecado por isso. Então, ele deve trazer ainda mais evolução para essa luta. E apesar do Khalil Rountree ser muito duro, né, a gente viu, né, que ele fez uma lutaça contra o Poatan, apesar de ter perdido. E agora, recentemente, lá no UFC Fight Night no Azerbaijão, ele atropelou o Jamahal Hill, né, ele foi muito superior. Então a gente sabe que ele é um striker de elite também. Porém, eu vejo o Prochazka com um nível um pouco acima dele e acho que vai vencer. O Prochazka, né, ali dentro da minha concepção, ele tá virando até quase o que o Robert Whittaker já foi por muito tempo ali nos médios e que o Max Holloway foi na categoria dos penas, né? Aquele porteiro, né? Às vezes o cara nem sempre tá ali como campeão, né? Apesar desses três caras que eu citei já terem sido campeões, tanto o Prochazka contra o Whittaker, contra o Holloway, mas às vezes eles não estavam em postos de campeão, porém, sempre quando estava chegando alguém ali na categoria ali para disputar o cinturão, para ser o próximo da fila, para movimentar ali, esses caras sempre foram porteiros, e para mim o Prochazka tá se tornando isso, né, porque ele bateu no Rio aí que se ganhasse dele ia disputar o cinturão. Agora, se ele bater o Rountree, vai segurar o Khalil Rountree. Então, acho que o Prochazka vai ser o porteiro aí dessa divisão. E vai ser bem chato, né? Porque ele, que nem eu falei, né? Ele traz sempre muito caos, muita guerra aí para as lutas dele. E eu tenho certeza que essa luta vai ser interessantíssima. Inclusive esse card, já com essas três lutas, eu tenho certeza que vai ser um card monstruoso. E vai ser algo imperdível, assim, para quem é fã de MMA, para quem é fã de
lutas muito emocionantes, esse card vai estar perfeito, sendo bem sincero. E agora, partindo pro próximo, né, o UFC 321, que vai acontecer dia 25 de outubro em Abu Dhabi, o Dana White anunciou a luta mais lógica, né, dos pesos pesados, né, a categoria anda agora, né, após a saída do John Jones, né, e a tomada do Tom Aspinall, né, como campeão interino agora, quer dizer, me desculpe, como campeão linear, não mais interino agora, a categoria anda, vai ter a disputa de cinturão entre Tom Aspinall e Ciryl Gane. É a luta mais óbvia, a luta mais lógica se acontecer, né? E eu vejo muito favoritismo pro Tom Aspinall, eu já venho falando aqui sobre o Tom Aspinall em alguns vídeos aí. E como eu disse, né, eu acho que o Tom Aspinall é o melhor peso pesado que o mundo tem a oferecer hoje no MMA. E acho que ele tem muito mais ferramentas do que o Ciryl Gane para sair vencedor. A gente sabe que o Ciryl Gane é predominantemente um lutador de striking. E o Tom Aspinall tem um striking excelente também. A gente viu ele nocautear um monstro que é o Pavlovich, entendeu? Ele nocauteou o Curtis Blades. Então, o Tom Aspinall, eu ainda acho, apesar do Ciryl Gane ser bom em pé, eu acho que o Tom Aspinall ainda melhor que ele. E na parte de grappling nem se fala, né? O Tom Aspinall é um jiu-jiteiro excelente. E se essa luta cair ali na parte do grappling, se o Tom Aspinall botar o Ciryl Gane para baixo, me desculpe, mas eu não vejo essa luta nem passando do primeiro round se isso acontecer. Eu acho que se o Tom Aspinall finaliza o Ciryl Gane facilmente. A gente viu como que o Ciryl Gane caiu fácil, né? Em lutas contra o Ngannou, por exemplo, que o Ngannou também não é nenhum lutador fenomenal de grappling, né? A gente sabe que o forte dele é o boxe. E com o Volkov também, que não tem um nível de grappling alto, também na última luta dele lá, conseguiu colocar ele para baixo. Inclusive, né, a gente sabe que aquela luta ali foi bem contestada. Eu vi vitória do Volkov e a maioria das pessoas viram. Sabe, aquele resultado pro Ciryl Gane ter vencido o Volkov na última luta deles lá foi ridículo. E então eu não vejo o Ciryl Gane vencendo de maneira nenhuma o Tom Aspinall. Sei lá, só se acabar entrando uma mão ali muito oportuna ali, sabe? Tem que estar, sabe, o universo tem que estar conspirando muito para ele vencer, porque dentro de uma lógica, o Tom Aspinall deve vencer. Eu vejo a vitória dele com tranquilidade e ele permanecendo como campeão dos pesados. E também nesse card nós vamos ter o próprio Volkov contra o Malhadinho pela oportunidade de disputar o cinturão na sequência. Vai ser uma luta legal, uma luta que já era para ter acontecido também. O Volkov evitou essa luta durante muito tempo, né? Depois até se especulou que essa luta poderia ser no Fight Night no Brasil. Porém, acho que de um ponto de vista logístico para o UFC, é melhor que seja em Abu Dhabi mesmo, né? Porque caso aconteça alguma coisa com o Ciryl Gane ou com o próprio Tom Aspinall, você já tem outros caras ali que vão, também da categoria ali, que estão ali entre os tops ali, que podem substituir ou o Gane ou o Aspinall numa eventual lesão, uma eventual necessidade. A gente vai torcer para que isso não aconteça, né? Para que a luta aconteça normalmente. Mas, dentro do ponto de vista logístico, eu acho que é o ideal mesmo a se fazer, colocar os dois para lutar no mesmo card. E eu acho que o Malhadinho vai vencer. Eu acho que o jogo deles se encaixa muito bem para o Malhadinho, é um casamento favorável para o Malhadinho. O Malhadinho melhorou na sua parte de striking, né? Tá conseguindo usar essa parte com mais naturalidade, com maior qualidade. E o nível de jiu-jitsu dele, né? A parte de grappling dele, a gente não precisa ficar falando aqui, a gente sabe que ele é muito bom. E eu acredito que ele vai usar isso para essa luta, até porque ele é um grappler muito, muito superior ao Volkov. E eu acredito que ele vai vencer, e que ele vai vencer usando o grappling dele. Apesar do Volkov ser um adversário duro, vai tentar dificultar ali as ações, vai ser uma luta dura, mas eu acredito que o Malhadinho vença e que na sequência vá disputar o cinturão aí dos pesados aí, na minha visão, contra o Tom Aspinall. E vai ser uma oportunidade aí para o Brasil ganhar mais um cinturão e, depois de muito tempo, né, ter um campeão peso pesado, né? Então,
Vamos torcer bastante pro Malhadinho, eu espero que ele vença e acredito que ele vai vencer e garantir essa oportunidade aí para ele e para nós brasileiros torcer por um atleta nosso aí na categoria dos pesados. E se vocês curtiram o vídeo, se vocês curtiram o vídeo, se vocês chegaram até aqui, já deixa um like no vídeo. Comenta aí o que vocês acharam dessa luta, para quem vocês vão estar torcendo. E não se esqueçam de se inscrever e compartilhar um vídeo com um amigo, fechado? Tamo junto e até a próxima.